Estamos começando mais um episódio poderoso, mas dessa vez nós não viemos sozinhos, né, amor? É verdade, dessa vez nós estamos tão bem acompanhados pelos nossos amigos Gabriel e Naka e estaremos entrevistando juntos esses pastores que nós amamos tanto, que é referência para cada um de nós, que é o pastor Paulo e a pastora Rebeca. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Também. Gente, 12 de junho, né? Tá chegando, Dia dos Namorados, clima de amor no ar. Nada melhor do que a gente conversar um pouquinho sobre romance real. O que vocês acham? Ótimo, vamos lá. Vamos começar. Seu romance é real? Com certeza. Tão real que tá aqui. Mas vocês sabem que tem o romance real e tem o romance R$1, né? Que é aquele que não vale nada. Mas aqui a gente só quer falar sobre o romance que é real de verdade. Será que tem o romance ideal, o romance irreal, o romance R$1 e o romance real? Tudo isso e muito mais nesse podcast. Qual que é o romance de quem tá nos ouvindo? Escreve aí nos comentários. Eu espero que seja real, gente, por favor. Vai ter gente que vai falar, eu já vivi um romance de Mas, real. ó, se não tá sendo real, vai dar tempo de recalcular essa roda Em ainda nome de hoje. Jesus. Então, você que tá, talvez, conhecendo um pouco sobre a visão agora, vamos começar falando o seguinte, qual é a maior diferença, então, do romance real para um namoro cristão convencional? Pastora, você pode responder essa pergunta pra gente? Sim, então, basicamente, o romance real, o real é não só sentido de ser real no sentido de verdadeiro, mas também de realeza. Então, tem que começar com quem já são filhos do rei. Começa com pessoas que têm um compromisso com Deus e querem o melhor de Deus na sua vida. Então, esse é o começo, né? E, basicamente, o romance real é você, como jovem solteiro, ou já mais de idoso, né? Solteiro, independente da idade, de querer mesmo essa área ser entregue a Deus, entregar a sua vida romântica ao Senhor, sabendo que Deus, como seu Pai, te ama e quer o melhor para você. E que é Ele que vai escolher a pessoa certa e você vai estar, né, baseando a sua vida como um estilo de vida, baseando a sua vida nos princípios bíblicos sobre romance, sobre relacionamentos, para que Deus vai te mostrar no tempo certo, né, da maneira certa, a pessoa certa e vai ser realmente um casamento real. Meu Deus. Uau. Muito forte. Uma abertura dessa, pastora, você citou uma frase que é muito discutida nas redes sociais. Existe a pessoa certa? Como pode existir a pessoa certa com tantos bilhões de pessoas no mundo? Imagina se Deus está escolhendo alguém para você. Como você vê essa questão? Como que foi na sua experiência, no seu testemunho próprio, junto com esse galã? Eu quero envelhecer bem assim. Todo ano o senhor tá mais bonito. Obrigado. É verdade. A gente vai herdar esse legado também. É um pedido de oração no final. Como vocês... Inclusive, pastor, se o senhor também quiser comentar sobre essa questão, vocês também... porque eu vejo que tem muita discussão. Então, só rapidinho, eu vejo assim, que Deus, quando Ele se torna seu Pai, Ele te ama tanto. E foi Ele quem nos criou, Ele que é o Criador. Ele sabe muito melhor do que eu mesmo sei qual a pessoa certa para mim. E Ele me ama tanto que Ele reservou o Paulo, né? Escolheu Paulo para mim. Eu sinto muito que Deus é muito pessoal, muito amor mesmo, e que é o melhor pra gente. E se a gente esperar nele, ele vai te dar aquela pessoa que é a pessoa certa para nós. A coisa também é deixar tempo, né? Porque tantas pessoas apressam um relacionamento e tudo, né? E quando a primeira vez eu conheci a Rebeca, como alguém me bateu na cabeça com martelo, né? Eu falei, Senhor, essa mulher, essa moça é demais, né? Mas eu conheci minha vida própria, né? De ser influenciado assim, eu falei, Senhor, se tiver algo especial com ela, então o Senhor desenvolve esse relacionamento, que eu conheço o meu próprio coração. Eu comecei a orar. E demorou quase 3 anos antes de pedir em casamento. Eu ouvindo e Deus realmente aumentando esse amor e tudo.
Mas também... Confirmando. Sim. Então, foi uma coisa apressada. Não foi uma coisa, sentimento que morreu e tu tem outra moça bonita e outra coisa, não. Deu tempo ao tempo, né? Deixei o tempo para essas emoções se amadurecer e tudo de saber que era Deus. Então, quando eu pedi em casamento, realmente essa história é outra história, né? E ela falou, eu vou precisar orar sobre isso, né? Mas também você já tinha falado com seus pais. Sim. E o pai dele também era o pastor dele, então era o líder espiritual. Sim. Então Meus tinha pais concordando e tudo, né? Foi muitas confirmações. Exatamente. Né? Então, quando eu pedi em casamento, ela falou, eu vou precisar orar, eu nem tinha dúvida da resposta, né? Que eu sabia, Deus tinha me mostrado. E se Deus falou com o senhor, ele falaria com ela, falaria com os líderes. E vários sinais verdes aí. Foi. Leu a cartilha, não leu, pastor? Foi. Ele seguiu. Seguiu. E uma coisa interessante é que nossos amigos, Gabriel e Ana Camini, viveram também esse romance real. Vocês estão há quanto tempo casados? Então, não vou arriscar errar a data, não. Eu segui os nomes errados, mas eu sou bom de datas, graças a Deus. Melhor que eu, E a gente vai fazer esse ano 4 anos de casado. Passa rápido, Uau. né? Uau. Um dia desse a gente tava celebrando. Eu me lembro da festa como se fosse ontem. Um robô. 4 anos. E é interessante que eu cheguei na Paz Church, eu era adolescente ainda, eu tinha 14 anos de idade e eu tive uma conversão, assim, de verdade aos 14 anos. Eu já era de um lar cristão, meus pais eram evangélicos, mas eu nunca tinha tido uma experiência de verdade com Jesus. E meus pais eu chamo de crente macaco, né? Porque eles iam de galho em galho, pulando de igreja em igreja. E isso atrapalhou muito a minha caminhada com Deus, porque eu não tinha relacionamentos sólidos, amigos, pessoas que eu poderia modelar e ser influenciado e ser discipulado. Então, a minha adolescência, as pessoas que eram referências para mim, eram pessoas não cristãs da escola. Sim. Uau. E o que eles faziam é o que eu fazia. Então, com 12, 13 anos, 14 anos, eles estavam indo para festas, para balada, bebendo. O que eu estava fazendo? Eu estava com 14 anos, bebendo, indo pra festa, me relacionando com meninas que eu nem sabia quem eram, até beijando na boca pessoas que eu não conhecia em festas, com 14 anos de idade. E essa é a realidade de muita gente que está assistindo agora, que talvez nem conhece Jesus ainda, ou talvez era como eu, que era da igreja, mas não tinha um discipulado, não tinha alguém para acompanhar. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, que foi na Paz Church, ninguém falou pra mim, para de fazer essas coisas. Eu senti o Espírito Santo falando comigo no dia que eu converti. Isso mesmo. De hoje em diante, a sua vida é diferente. Amém. E não teve nem apelo. Eu tava sozinho naquele momento. Olha. E eu decidi, eu lembro que eu tava como se fosse hoje. Eu tava abraçado com as minhas pernas assim no chão. E eu falei, de hoje em diante, eu não vou mais ficar com ninguém que não seja minha esposa. Uau. E eu vou esperar a pessoa certa. E a história é longa, mas pra resumir, eu esperei 10 anos, eu não beijei mais ninguém. Eu nem sequer me declarei oficialmente pra alguém. Durante esse período eu gostei de várias moças, achei interessante. Analisou algumas alguns. nunca nem souberam que eu gostei delas, ou talvez confiaram. Mas eu não me declarava, porque eu sabia que eu tinha uma flecha só, eu só tinha um tiro. E eu queria mirar assim pra ser headshot mesmo, você sabe? Inclusive, isso me influenciou muito. Quando o Gabriel se declarou pra mim, a gente já caminhava junto, a gente já era grandes amigos, né? E aí eu lembro que meu coração na época tava bem fechado, tava muito... E eu acredito que Deus foi trabalhando isso também, porque tinha um lado de, tô vivendo meu chamado, não quero pensar nisso agora e tal. Só que ao mesmo tempo, investigando depois melhor meu coração, parecia espiritual, eu tava focada no meu chamado, mas eu também não tava pensando na família na época, né? Vivendo a minha solteirice. Então, tinha esse equilíbrio e tudo. Só que eu lembro que quando o Gabriel se declarou pra mim, meu coração tava fechado. Só que eu não falei pra ele isso, só depois que a gente casou, né? Ou começou a namorar. Eu já namorando. Mas eu falei assim, quando ele se declarou, eu falei assim, cara, eu ainda não gostava dele. Né? Ela me deu fora, gente, é verdade. Ela falou que a gente não tinha nada a ver, que a gente era amigo, mas eu sou persistente, eu tava igual o pastor Paulo, eu sei que é ela, vai dar certo. E aí eu falei pra ele assim, olha, você ora, a gente não tá orando juntos, você ora e eu oro individual e tudo. E eu lembro que eu tava, mas aquilo pesou no meu coração. Eu falei, cara, meu amigo é um homem sério. Eu nunca vi ele ficar se declarando pra um monte de gente. E dica pros homens, tá? As mulheres conversam, elas sabem das coisas que estão acontecendo. Vai achando. Os famosos metralhadoras. As meninas conversam, pessoal. Então, eu falava, cara, o Gabriel é um homem sério. Ele realmente tá 10 anos sem se declarar pra ninguém. Eu caminho junto com ele.
E eu guardei aquilo, eu falei, eu vou orar mesmo sobre isso. Eu não gosto, Eu mas... não sabia disso. Ele não sabia, porque eu não queria criar expectativas no coração dele. Porque eu realmente estava fechada naquela temporada da minha vida, né? E aí eu lembro que naquele mesmo dia eu falei assim, cara, Deus, ó, ele é um homem de Deus, ele é meu amigo. Ele é o homem do Senhor. Você falando com Deus, né? Eu falando pra Deus, ele é homem seu. E assim, Senhor, meu coração tá muito fechado, mas se for ele, nossa, eu quero me apaixonar por ele. Eu conto essa história falando que eu fiz uma oração bem de criança mesmo. Eu falei, e eu quero me apaixonar muito, 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 muito se for ele, porque ele é tão legal e tudo, né? E ele tá falando sério aqui, ele não tá brincando com o meu coração, né? Então eu lembro que isso que ele falou, de guardar o coração, de saber a importância de não ficar se declarando para todas as pessoas que são interessantes, porque, gente, nós estamos numa igreja que tem pessoas muito interessantes. É mesmo. Pessoas de Deus. Mas se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não entende o nosso chamado, que foi isso que a pastora Rebeca falou, quando você sabe a direção que você tá indo, e você conhece uma pessoa interessante, se ela tá indo pra mesma direção que você, aí é legal vocês darem as mãos, o propósito ali, e caminhar juntos pra direção que Deus tá, né, te levando. Então, assim, eu lembro que isso pesou muito. Eu orei, e aí aos poucos, né, ele foi me conquistando, eu também fui olhando. Você se apaixonou muito? Muito. E uma coisa muito legal também é que eu lembrei de uma oração que eu fiz muitos anos atrás, porque eu tive um relacionamento antes, que era dentro da igreja, tudo certinho também, só que eu tava com medo. E eu lembrei que naquele momento eu falei assim, cara, além dele não estar brincando com o meu coração, ele tem um chamado de Deus muito forte, que é muito parecido com o meu, e a gente vai unir esse propósito, mas que também não é sobre a gente, sabe? Não é sobre o que eu quero, aquele egocentrismo, né? O que eu acho melhor, mas o que Deus está esperando de mim nesse momento, com esse relacionamento. Então, realmente isso... O romance real, você saber quem você é em Deus antes de você começar um relacionamento. Exatamente. Quando você tá tão cheio, e essa pastora Rebeca, ela fala muito, eu aprendi muito isso com ela, assim. Quando você tá tão cheio do Espírito Santo e você tá tão transbordante no Senhor, e você prefere, eu lembro dessa frase que ela me falou uma vez, você prefere estar solteira do que casada com a pessoa errada, aí sim você está preparada para um relacionamento, né? Então isso criou muito temor no meu coração para viver isso de forma certa, assim, e tentar acertar, né, na verdade, que a gente teve nossos desafios, mas a gente estava tentando ali acertar. Não é aquela coisa de perfeição, não é aquela coisa de cinema, Não. Mas também é de verdade, né, pastor? É o real também de verdade. Mas às vezes parece filme também. Nossa história parece... Mas Deus é muito criativo. Eu lembro que até, inclusive, eu usei essa frase nos meus votos, porque eu li um livro, Romance à Maneira de Deus. Na época que eu me relacionei, né, que eu comecei a estudar sobre isso também na minha adolescência, comecei a falar, eu quero viver um relacionamento santo. Naquela época não tinha tanto material, não tinha seu livro pra me ajudar ainda. Aproveitem o livro que tá disponível. Quando foi lançado esse livro? Ai, não tem tantos anos, mas talvez uns 2017? Não, mas... Mais, Essa obra foi composta em 2017, maio de 2017. Então foi o ano que a gente casou. Realmente, né, antes de casar, eu não tive o privilégio. Mas eu tive uma... assistindo agora é privilegiado. Eu tive uma discipuladora que me ensinou acerca desses princípios, e eu também lia muito outros livros. Eu li um Romance à Maneira de Deus, e ele começa falando realmente sobre como eles estavam, como se toda vez que tem um romance entre um casal, é como se fosse uma sala de cinema, os anjos se reúnem, eles estão comendo pipoca. Vamos ver a história da Camila e do Ryan? E é isso que a gente deve realmente pensar, porque às vezes a gente pensa, e se Deus arrumar uma pessoa feia pra mim? Se for uma pessoa que eu nunca vou gostar? E não é nada disso, pelo contrário, é tudo tão romântico. Sabe aquela história de romance que a gente vê e a gente fala, eu quero uma igual? Deus tem até uma melhor. Melhor que dorama, né? Ai, nossa, amiga, é verdade isso que você falou. Eu até tinha esquecido que eu ia falar isso, mas sobre essa coisa do romance, parece que Deus, é isso que a pastora Rebeca falou, ele é tão pessoal, que tem coisas que ele vai fazer, né? É muito legal. Eu lembro que quando o Gabriel começou a me conquistar, eu lembrei dessa oração que eu tinha feito muitos anos atrás, né? Quando eu finalizei esse namoro anterior, aí eu falei, Deus, eu quero ser conquistada. Eu falei, eu não quero
Não que seja errado, tá, gente? Isso não é errado, mas sabe aquela roda que todo mundo sabe que ele gosta dela e ela gosta dele? Tem pessoas que têm essa história, mas eu queria que aquele cara, ele não ficasse demonstrando toda hora, ele me conquistasse, não na frente das pessoas, e não ficasse tentando ser o que ele não é, porque às vezes a pessoa quer só mostrar o lado bom da história, né? E eu lembro que o Gabriel, não era em público, ele, não sei, assim, eu e ele falava assim, olha... Isso. Aí te admiro tanto. Falava aquela coisinha. E aí eu lembro que eu falei pra pastora Bárbara, eu falei assim, nossa, eu tô conhecendo o outro lado do Gabriel, não é mais o Gabriel meu amigo. Eu falei, Gabriel apaixonado. Aí eu falei, nossa, é muito legal isso. E eu lembro que eu sentia tão amada, assim, mesmo fazendo assim, ai, não sei, tinha aquele medo, eu também tava sendo curada algumas coisas sobre meu pai e tudo. E aí ele tentando me conquistar, e eu falava assim, nossa, parece que eu tô num filme, que legal. E ele insistindo pra eu sair com ele, aí eu acho esse legal. Filme era em japonês ou Ah, eu não sei. Mas eu lembro morou um que... tempo no Japão, né? Na adolescência. E aí eu lembro disso, né? Que foi tão legal que ele me conquistou. E eu acho isso tão especial. Porque não precisa ser... Ai, vamos em tal. Não, foi importante pra mim. Eu orei isso antes. E aí eu lembrei, poxa, mas eu sempre tive pra ser conquistada. Então, vamos lá. E a palavra já diz, né? Deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu lembro que eu tinha um desejo que eu pensava assim, eu não queria ter uma história convencional. Falei, Deus, eu não queria, sentei do lado dessa pessoa, você é legal, vou me relacionar com você. Não. Eu queria uma história diferente, né? À toa que eu conheci meu esposo no aeroporto de Brasília, né? Foi uma história bem diferente. Conheceu um índio, né? Mas eu amava assistir aqueles filmes de adolescente, onde nas férias de verão eu encontrava o amor da vida. Filme de adolescente É tão filme de adolescente que eu apareci tão mal vestido, tão mal penteado. Eu vi a foto, é verdade. Que só um amor, assim, profundo, divino. Na época a Mila tinha mais ou menos 5 graus em cada olho. E aí eu acho que essa foi minha salvação. Mas é tão bonito. É lindo. Pastor, eu não sei se eu já ouvi a senhora falando sobre, mas o fato na Bíblia a gente vê tantos aspectos de um Deus romântico. Sim. Que começa com uma história de casamento de Adão e Eva. E aí vem a história de Jesus se entregar por amor à sua noiva e resgatá-la. E fecha com esse grande casamento. E o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, podendo curar leproso, cego. Então nós vemos o quanto Deus valoriza a família, verdade. O romance. A gente, até na sua família, na família de vocês, a gente vê tantos casamentos poderosos, né? Gente que está vivendo o melhor de Deus. Né? Realmente, eu amo muito esse versículo da Bíblia, que é lá em Provérbios, que diz assim, Provérbios 19:14, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E eu gosto de falar também, o marido trabalhador vem do Senhor. Né? Então, pode adaptar. Pode adaptar. Mas é Deus que escolhe, porque Ele nos ama tanto, e a escolha dele é sempre o melhor. É o melhor. Isso me faz pensar, talvez alguém que está assistindo agora está se perguntando, ou está pensando, nossa, é tudo que eu quero viver o que eles estão falando, eu quero viver um relacionamento de verdade, eu quero ver um romance real mesmo. E as pessoas talvez podem estar um pouco perdidas, né? Quem não está familiarizado com esse assunto, por onde começar? Que passos eu posso dar? Quero até dar um spoiler antes da resposta da pastora Rebeca, que ela tem um livro, gente, muito bom, que é o livro Romance Real. Então aqui ela ensina princípios, preparos, para você realmente estar bem preparado para entrar no relacionamento. O que você precisa ser antes. No primeiro encontro a gente deu os checkzinhos aí. É verdade, nosso primeiro encontro oficial, assim, primeiro date, porque antes eu chamava ela pra sair, só um parênteses antes da senhora responder, e ela chamava todo mundo pra ir junto, sabe? Então eu queria tomar um sorvete com ela no meio do culto. E ela chamava mais 5 pessoas. Segurança. Bora, galera! Mas nosso primeiro encontro, que foi só eu e ela, assim, oficialmente, a gente foi andar de patins, assim. Você é romântico, cara. Eu não sabia andar de patins.
Eu não sabia, mas era a minha estratégia pra poder segurar na mão dela. E aí... Olha o filme aí, romântico. É muito romântico. Mas nesse primeiro encontro... Nessa época você era parecido com o Justin Bieber. Eu tinha um... Não, inclusive, não se a mais. gente conseguisse colocar a foto do Gabriel... Nossa, Mas se pegar a minha foto, tem que pegar a do Ryan quando eu for seu amigo. Eu te garanto que é muito pior. Pastor Paulo tinha bigode. Bonitão. Ele era bem mais bonito que nós dois. Bem mais. Bem mais. Cara, só de cara ser americano, nós somos vira-lata, mano. Fale por você. Você nasceu em Itapipoca, Mondumbim. Não, mas só pra fechar e passar pra pastora Rebeca. Brincadeira, nós somos filhos do Senhor. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, meu irmão. Você é lindo hoje. Verdade. Mas o nosso primeiro encontro, então, eu lembro que eu tinha uma anotação no meu celular com os preparos do romance real. Sim. E aí a gente foi olhando um por um, eu e ela, a gente não tinha nada, nós éramos 2 amigos, ela já sabia que eu gostava dela. Ela não tava ainda, não tinha se declarado de volta pra mim, mas aceitou sair comigo no nosso primeiro date. E aí eu percebi que ela tava já mais aberta e eu fui pontuando sobre esses preparos, né? E ali a gente foi dando check, cada uma daquelas coisas. Mas então, agora a pergunta. Alguém que quer viver isso, mas tá meio perdido, por onde começar, pastora Rebeca? Então, a minha sugestão seria de começar lendo o livro, porque o livro já é bem detalhado, né? Didático. Eu fiz mesmo para o solteiro poder, do adolescente em diante, né? Para poder entender, bem simples, mas é bem claro, é com preparos numerados, né? Então, fazer o checklist, né? E assim, é uma maneira de você... Claro que nós temos que viver os princípios bíblicos, né? Deus é tão romântico, né? Foi Ele que criou essas emoções que quando a gente se apaixona por alguém, isso foi Deus que criou, né? Eu acho assim, demais essa coisa. Agora a grande coisa é saber guardar o coração até que a gente tenha aquela certeza, igual o Paulo fez. Eu admirei demais o Paulo. Porque ele sentiu, da primeira vez que ele me viu, ele sentiu que eu era a pessoa para ele. Mas ele nem falou nada para mim, ele esperou, porque ele mesmo sabia. O nosso coração, a Bíblia diz que nosso coração é enganoso, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é o amor da minha vida. E assim, se apaixona e nem pensa nas outras coisas. Então, a gente é muito irrealista como adolescente, principalmente, né? Então, é tão importante a gente poder ter algumas metas, alguns preparos para você se alinhar, se guiar e ajudar. Então foi por isso até que eu escrevi o livro, que eu vi tantos jovens bagunçando com essa área e depois se arrependendo. Sim. Inclusive, pastora, um dos primeiros pontos é idade e maturidade. Né? Justamente. E eu acho lindo isso porque não é só a idade e nem a maturidade. Porque tem pessoas que são novas, que estão crescendo em maturidade, mas até tem pessoas mais velhas que ainda não... Que são bem imaturas. É verdade. Então eu achei tão legal, estratégica essa parte de idade e maturidade. Então, é bem prático o livro, é bem prático, e por isso que eu acho que é importante usar uma coisa que você pode ficar olhando e lendo e vendo. Manual, né? É um manual, Não só pra quem já tá querendo entrar no relacionamento agora, mas até pra você que nem tá pensando nisso, se você ler agora, você vai estar se preparando antecipadamente para evitar quebrar a cabeça. Até verdade. porque Além disso, também, até pais que querem ensinar seus filhos. Às vezes teve pais que não se relacionaram da forma devida. E às vezes até erram em achar, é normal meu filho criança ou adolescente namorar. E esse livro vai mostrar a forma ideal, né? Esses princípios, não só para quem está em relacionamento, mas até para você que é um discipulador, você que é um pai ou mãe que quer que seus filhos talvez tenham um relacionamento diferente do que você teve a oportunidade de viver, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viver algo diferente. Eu não vim desse berço. Minha mãe, graças a Deus, teve só o meu pai, casou com ele, mas não teve a oportunidade de casar em santidade. Ela não era cristã na época, mas isso já me despertou desde nova, desde a adolescência. Eu falei assim, eu quero viver algo diferente nessa área, apesar de ter pais casados, super bem casados, que são uma referência pra mim, mas eu sabia que Deus tinha algo ainda superior e algo ainda melhor. Então, eu, apesar de não ter esse passo a passo na época, eu corri atrás de estudar de diversas formas para poder realmente viver hoje isso. Hoje está tudo resumido na nossa linguagem, isso. Na vida prática de como igreja. Amor, vamos fazer o seguinte. Eu imagino que vocês ouvindo tudo isso, vocês estão querendo ver esse conteúdo. E é muito simples. A primeira forma, nós vamos fazer... Como que a gente vai fazer para a gente dar de presente pelo menos 2 desses exemplares para quem está assistindo a gente, amor? No final
do episódio, a gente vai deixar, né, esses livros autografados e a gente pode estar realmente escolhendo duas pessoas. Pastora Rebeca e Vamos fazer o Pastor seguinte. Paulo vai autografar. Você vai contar, talvez, uma história, talvez a sua história, um testemunho seu, algo bem legal sobre você, e a gente vai escolher juntos, nós 4. Legal. Duas melhores histórias, realmente, tipo, ou de amor, ou então você realmente contando o seu testemunho, como você tem se guardado, e a gente vai escolher 2 pessoas para poder presentear com esses livros autografados pelos E aonde pastores. que a pessoa tem que contar essa história? Nos comentários? Nos comentários do vídeo. Aí a gente vai fazer o seguinte, você vai comentar nos comentários, e se você for a pessoa selecionada, nós vamos avisar no outro episódio que o seu nick, e aí a gente vai dar as coordenadas, o seu username lá. A gente vai dar as coordenadas para você, pra gente poder pegar seu endereço, tudo certinho e mandar. Mas nós vamos deixar autografado, assinado, especial com o seu nome. Mas também tem outra maneira da gente conseguir esse material. Esse material está disponível. Na Paz Editora. Na Paz, na nossa editora da Paz, como também no Paz Bookstore, das igrejas locais. E você pode até entrar, nós vamos deixar o link disponível. O que eu desejo mesmo é que a gente não sofra tanto e não perca tanto tempo. Como talvez você perdeu, né, amor? Pesquisando em vários materiais diferentes, e aí você tem que filtrar, pega um pedaço daqui, outro pedaço dali. E se você é sábio, você vai querer realmente aprender, não vai querer errar para poder Exato. mudar. E até porque tem algumas pessoas, eu escuto muito isso, né? A gente lidera jovens, então a gente escuta muito isso. Ai, não, porque Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Mas o que você tá fazendo pra ser o melhor pra essa pessoa também, né? Porque essa pessoa... Se preparar. Exato, porque a pessoa que também tem o melhor, quer o melhor de Deus, ela tá se preparando. Então, se você tá orando que quer o melhor, será que você tá sendo melhor resposta de oração pra essa outra pessoa? Nós não mesmo. teríamos tempo suficiente para falar sobre esse assunto, mas o livro é muito completo. Inclusive, eu recomendo mesmo você até dar de presente para aquela pessoa. Aproveita esse clima de mês dos namorados e tal. Fala, olha, cara, não sei porquê, mas eu... Presente de série. Não é por nada, não. Uma coisa também que eu achei muito legal, tem um casal que eu conheço que ele deu de presente pra ela, comentando sobre isso que você falou. E aí, gente, foi tão interessante que ela começou a ler o livro e aí ela veio urgentemente querendo conversar comigo. Não, eu preciso conversar com você porque eu acho que eu vou terminar e tal. Eu assim, gente, o que aconteceu? Aí a gente reuniu. Quando ela foi me falar o motivo, eu achei tão lindo o coração dela. Ela falou assim, não, é porque eu tava lendo o livro e eu dei check em várias coisas. Mas eu ainda não sei se eu sei o meu chamado. E ele sabe. Eu não quero atrapalhar ele. Porque eu não sei o meu chamado. E eu achei aquilo tão lindo. Porque ela foi convencida pelo Espírito Santo naquela hora. E aí eu falei assim... E eu enxergava que parecia que ela sabia. Só que ela tava confusa, sabe? Tá tentando entender o chamado. Eu falei assim, olha, não precisa terminar agora, calma. Mas só a sua atitude de temor, de querer acertar, isso já te aprova em Deus. Então, só ora melhor se é ele mesmo. Mas eu acho que... Aí eu dei umas direções pra ela. Eu acho que você sabe seu chamado. Você não gosta de fazer isso? Você não sabe fazer aquilo? Continua se preparando. Mas ora mais. Não fica tão desesperado. Mas eu achei... Mas parênteses, assim, que ela... Realmente eu achei lindo o coração dela. Ela leu e ela sentiu um convencimento ali de que... Será que eu tô sendo melhor pra essa pessoa? Então, leiam esse livro. Que o Espírito Santo vai te convencer também. Eu tava aqui pensando, eu queria fazer uma pergunta pro pastor Paulo. Às vezes tem muitos homens que têm algumas referências erradas, talvez mundanas, sobre como ver uma mulher, de como escolher uma mulher para casar. Isso é tão importante, porque a gente sabe que apesar da atração ser importante, do físico ser importante, isso não deve ser algo determinante. O que você acha, pastor, dando uma dica para esses homens que estão nos ouvindo, que estão em busca da prometida, daquela pessoa que Deus tem para eles, o que você acha que são questões importantes para o homem, como homem, observar numa mulher? Porque a gente precisa de pessoas que estão modelando. Graças a Deus, o senhor tem filhos abençoados que tiveram o privilégio de serem criados por perto de vocês, mas agora uma conversa assim de filho. Qual dica você daria para um filho seu, o que ele deveria observar numa menina, para que realmente vocês, homens, possam modelar isso? Porque às vezes você não tem um modelo em casa, talvez o seu pai não soube escolher corretamente, talvez você não tenha uma referência nisso, mas você está tendo a oportunidade agora de modelar alguém que acertou, né, muito bem, escolheu uma mulher maravilhosa. Em primeiro lugar, realmente o mundo exige, precisamos namorar, né? Precisa ter aquela menina, ou talvez você é gay, se não tem interesse.
E então essas coisas nós precisamos entender explicar para nossos filhos. Vai ter essa pressão, vai ter coisa, você vai ser julgado e tudo, né? Mas explicando que, de novo, esses princípios de esperar, aproveitar a sua juventude. Esquece essas coisas de gastar tempo só com uma pessoa e tudo, né? Mas para aproveitar a vida como jovem, como menino de bola e tudo, o que seja. Mas realmente não ficar distraído, porque realmente tantas vezes gasta tanto tempo de namoro, pessoas, relacionamentos quebrados, ferindo pessoas. Por que passar por isso, né? Quando realmente se não está cumprindo as coisas de idade e maturidade, nem pensar por que gastar tempo com isso, quando você pode aproveitar a sua juventude. Mas essa mesma coisa é tão importante que nós modelamos para Paulinho. Então, ele está vendo como o papai e mãe fez, então ele quer seguir nosso exemplo. Pessoas do mundo que não têm isso, que os pais realmente estão encorajando de namorar e tudo, né? Então, no nosso caso, nós tínhamos para Paulinho, querer ser como papai, né? Fazer essa mesma coisa, né? E seguindo e ver nosso relacionamento. Nós estamos falando, dia 12 vai ser 48 anos de casamento. Uau! Uau. 48. Quase meio século aí. Nós não sabíamos, mas naquela época, eu não sabia que nos Estados Unidos o dia dos namorados é dia 14 de fevereiro, né? E realmente nós casamos lá no 12 de junho, então nós celebramos todo ano, né? No mês dos namorados aqui no Brasil. No dia dos namorados do Brasil que ele quis casar. Nós casamos. Que legal. Foi. Isso já era brasileiro. Sim, Deus já preparando, né? Mas essa coisa para os jovens, aproveite sua juventude, se focalizar só em uma pessoa, tem tantas pessoas ao redor que você pode influenciar a vida deles, e a pessoa vê você realmente quebrando relacionamento aqui, relacionamento lá, e realmente para mim foi o tipo de jogo. Todos nós, eu gosto da atenção de mulheres, né? Agora, só ela, né? Então, sou suprido todas as necessidades. Mas naquela época, quando uma moça mostra atenção para você realmente toca naquela coisa, puxa, estou ganhando. Mas para mim foi um jogo, eu conheci meu coração. E foi um jogo, né? Eu gostava, mas eu também notei que eu estava gerando essas emoções nas moças, expectativas, que realmente a moça está pensando. Eu não sei hoje, é tão mundano agora, né? Na minha época, realmente, você está prestando uma atenção para a menina que está começando a pensar sobre casamento, né? Uma coisa mais séria. Você mostrava muito interesse, você tinha alguma... Então, essa coisa, eu acho que Deus me maturidade, que eu quis evitar isso, não quis machucar pessoas e tudo, né? E então estava esperando em Deus, porque eu conheci meu coração. Mas essa coisa também para Deus, para jovens, como a Rebeca está falando, Deus está preparando aquela moça no tempo certo, no lugar certo. Nunca imaginava casando com brasileira, né? Que Deus trouxe ela na minha vida lá nos Estados Unidos e uau! Né? Incrível. Nem naquela época, Deus, como você está falando, faculdade também, universidade, foi meu tempo que eu realmente gerou tanta intimidade com Deus. Hoje em dia é difícil para os jovens. Ainda sendo uma universidade secular, com muitas coisas, guerra de Vietnã, todo protesto e tudo, né? Mas meu relacionamento com Deus aprofundou tanto, né? E ele mudou os meus valores e tudo. E realmente Deus usou aqueles dias de universidade para transformar minha vida. Relacionamento com ele e também com pessoas. Então, entre o terceiro e quarto ano, quando eu conheci a Rebeca, Deus já estava me preparando. E eu estava seguindo. Tinha minha vida planejada. Tinha minha vida, eu quero terminar, sempre quis ser engenheiro elétrico. Formei, eu quis trabalhar por 2 anos antes de casar. E tudo aconteceu assim, né? Acho que Deus me dando essa direção de me estabelecer financeiramente, com educação e tudo. E realmente, sem ter esse livro, realmente estava seguindo esses princípios, né? Então, para os jovens, quero falar, espere. Eu sei para os jovens, o homem, aquele desejo sexual é muito forte, com pornografia tão
tão acessível. Hoje as pessoas têm imagens erradas sobre até sexo e tudo. É uma perversão, coisas que você vê nessas coisas, de não conhecer esse amor profundo e tudo. Muitas vezes eles ficam decepcionados no casamento, que não foi naquela coisa de pornografia e tudo, né? E realmente nós precisamos guardar nosso coração e também fazer essas decisões. Eu vou me manter puro. Não é fácil com esses desejos sexuais que nós temos e tudo, mas para ser homem mesmo, precisa controlar aprender a se esses dominar, desejos. né? E é muito importante, até legal que o senhor tocou nesse assunto, aprender a se dominar ainda na fase de solteiro. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que acham que a solução é casar para resolver isso. E vira um problema no casamento. Porque falou, casa, mas o padrão tá tão errado na mente que a esposa não satisfaz. E acaba não rompendo aquelas práticas. E acaba que a pornografia e tudo isso vira um vício. Né? Mesmo a pessoa sendo satisfeita, atendida pela esposa, pelo marido, não é o suficiente. Então, infelizmente, na internet hoje, a maior parte dos acessos no mundo inteiro são de pornografia. E você que está aqui ouvindo esse podcast até agora, você já está na minoria daqueles que querem andar em vitória, que querem ser abençoados, viver para agradar o coração de Deus e ser liberto de todas essas armadilhas que o inimigo, conhecendo as fraquezas humanas, está preparando. Eu já te adianto, você que está solteiro, você que é adolescente, aquilo que você vê na internet de pornografia é muito fabricado para te enganar. É verdade. Muito daquilo ali é artificializado, é uma fantasia que é criada, não tem respeito, não tem valor. Muitos estão drogados, muitos tiram suas próprias vidas depois de alguns anos atuando nesse mercado tão pervertido. Até na televisão, tá? Isso não tá mais tão oculto. Escondido, né? Nos filmes, nas séries, né? A gente às vezes tá vendo alguma coisa juntos e a gente tem que passar. Até desiste de assistir. Tem gente que fala, mas você é casado, por que você passa? Porque a gente tem que guardar não só o coração, mas os olhos, a nossa mente. Porque não é porque você tá casado que tá tudo bem. É importante se manter puro. Os olhos são a janela da alma. É verdade. O que é a alma? A alma é o nosso interior. É a nossa mente, as nossas vontades, nossas emoções. Se o que você está vendo são casais como esses aqui, que estão falando da palavra de Deus, estão falando de uma coisa verdadeira, genuína, seus olhos estão sendo cheios pelos valores do reino, pelos valores de família, e eu modelei de construir. Isso, essa questão de virar os olhos, que a gente tem esse costume. Eu lembro que uma vez assim que eu cheguei na igreja, a gente foi assistir um filme, acho que na casa do pastor Sandro, na época em Fortaleza. Sandro Oliveira, inclusive, fez nosso casamento. Pastor Sandro, nós amamos você. Pastor. E eu tive esse privilégio, né? A Marcinha me levou, eu lembro que com a galera, passava eu não lembro na época, talvez, ou passava, mas todo mundo já colocava a mão e virava o olho, já era algo comum entre a gente, né? Já desviar o olhar e já não olhar aquilo, mas a gente também aprendeu isso do nosso pastor. Eu lembro quando o pastor Livre contava o testemunho dele, assim que ele estava vencendo tudo, ele passava por banca de revista, porque na época talvez não era tão, assim, online mas era mais nas bancas de revista. Passava e às vezes você, tô vencendo, não tô vendo em casa, mas tô passando aqui na frente da banca, né? Já sabe que vai ter um conteúdo, sabe que vai ter um conteúdo errado ali, e na verdade ele já sabia que poderia ter, já desviava o olhar sem antes mesmo. E esse cuidado a gente precisa ter e manter, né? É uma escolha, né, pastor? É escolha, mas também eu quero falar para os pais que estão assistindo, abre com seus adolescentes, né? O que eles vão passar. Rebeca, o Paulinho e eu, nós sentamos, falamos, quando ele estava desenvolvendo sexualmente, eu sentei com ele e falei sobre a adolescência, o que ele vai experimentar. Falei sobre essas coisas de desejos agora para a mulher, as coisas de masturbação. Falei sobre vai passar pelo vale de inferioridade, né? As crianças são ruins, né? Eles vão te notar qualquer defeito, as coisas. Você vai passar, você vai experimentar essas coisas. E recentemente eu estava falando com o Paulinho, ele falou, pai, você lembra quando você fez as conversas? Realmente, eu lembro chegando coisa acontecendo, papai falou, eu vou passar por isso, né? E saber foi normal, mas como vencer. Uau. Então, essas coisas, para vocês também que não tem a contabilidade, não tem discipulador, procure alguém que você pode abrir seu coração. Quando você admitir seus problemas, quebra
aquele dominância do diabo na área da sua vida é impressionante. Então, eu queria te encorajar de achar alguém. Você quer se manter puro e tudo, procure alguém. Que se não seja seus pais, seja discipulador, alguém, você sente aquela transparência com quem você pode falar sem sentir condenado e tudo, mas alguém que vai orar e te ajudar. Isso foi muito o que a gente viveu, né? Porque nossa família, nossos pais são separados. Então, a gente... Os seus como então, assim... Damila, isso que firme e forte, graças a Deus. Continuem assim, por favor. Lu e seu Bernardo, vocês são exemplos pra gente. Isso que o pastor Paulo falou é tão importante, porque mesmo que você não veja isso dentro da sua casa, busque ajuda, né? E a gente precisou muito disso, né? Pegar muitos conselhos, muita ajuda, e isso é importante, porque talvez você que tá vendo agora esse podcast, você tá falando, nossa, é isso que a Camila falou, nossa, virar o olho, que radical. Mas você também ao mesmo tempo tá assim, eu quero viver isso. Só que as pessoas, o que nós estamos dispostos a sacrificar? Essa virar o olho parece besteira, mas a gente quer acertar. Não significa que a gente não vai pisar na bola. Exatamente. Mas a gente quer. É muito fácil desejar o que o outro conseguiu. Eu quero ter o casamento que o pastor Paulo e a pastora Rebeca têm. Eu quero ter o relacionamento que o Israel e a Priscila, que o Ryan e a Camila. Mas você sabe o preço que eles pagaram? O quanto eles esperaram? O quanto eles buscaram a Deus? Viveram intensamente o seu chamado antes mesmo de conhecer a esposa, o marido. Então, todos eles buscaram muito a Deus. E tinham, o que o pastor Paulo falou, é muito importante, discipuladores, pessoas que caminharam junto. Isso que você falou, É muito a esposa importante. virtuosa, ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Quando uma vez eu vi esse versículo, eu falei, não é todos os dias casada, é antes de casada. Se você quer ser essa esposa, você precisa fazer bem pro seu marido antes, guardando o seu coração, guardando o seu corpo, a forma como você se veste, como você fala com outros meninos. Como você trata os amigos. Exatamente, porque às vezes você tá até vivendo em pureza e santidade, você não tá se relacionando com ninguém, mas na menor oportunidade você às vezes defrauda alguém, ou você Troca às vezes uma mensagem. exatamente, pra se sentir, né, amada. Então isso tudo é tão importante. Você faz bem todos os dias da sua vida, não só casada. Muito bom. É isso aí. Mas vamos mexer um pouquinho aqui. Ano passado nós estávamos na Paz Conference e pastor, eu não tinha visto o senhor agir com tanta ousadia, profetizando e falando sobre coisas assim acerca do futuro como igreja ministerial e levando toda aquela multidão de pastores e líderes a sonhar coisas grandes. Gente, o que vocês estão vendo é poderoso, mas vocês não têm ideia do que está por vir. E o senhor foi dando descrições claras, como se o senhor estivesse enxergando o futuro na sua frente. E hoje nós estamos aqui um ano depois, e naquele ano eu estava bem na frente, eu estava do lado esquerdo, bem na primeira fileira, e parece que aquelas palavras estavam me acertando de frente. Eu falei, se o Senhor tem coisas grandes para a minha vida, eu quero. E aquilo me contagiou de uma forma muito profunda. E praticamente um ano depois, eu tô com a honra de estar aqui nessa mesa com gente que eu admiro demais e podendo ouvir diretamente, né, o que o Senhor está vendo para esses próximos anos, o que o Espírito Santo está te revelando sobre o futuro como igreja local, como igreja internacional. Para quem não sabe, o pastor Paulo e a pastora Rebeca são os nossos líderes internacionais, tá certo? Certo. É porque o português não é a minha língua. Primeira língua, né? Brincadeira, é assim. É só precisa melhorar, meu. Mas os pastores são líderes do movimento por todas as nações, inclusive discipuladores, que é o que o Gabriel falou, que é um segredo poderoso do nosso pastor Eibe, que é um homem impressionante da pastora Andréia. Um casal maravilhoso. Mas o que vocês estão vendo? Dá um spoiler pra gente aqui. Ok. Desde o ano passado, nós temos visto tantas coisas eu não sei como chamar, talvez faíscas de avivamento acontecendo em todo lugar. Nós estamos indo, uma paixão por Deus. Os jovens, Rebeca e eu ministramos no acampamento lá em Santarém, os jovens não desceram para os eventos depois. Que eles queriam a presença de Deus. Parece que uma noite lá na presença de Deus e tudo,
uma coisa, nós estamos vendo em todo lugar essas pessoas animadas e no mundo. É um mover sobrenatural. Está acontecendo, né? Mas isso é só as faíscas agora. O fogo, eu sei, ele tem muito mais. E nós estamos vendo a bênção de Deus sobre nós. Nós tínhamos nesses dias, Rebeca e eu fomos profetizados e Deus falou, o vento está na sua costa. As coisas vão acontecer. Coloca seus tênis. E a coisa vai precisar correr. Vai correr. Porque Deus vai fazer as coisas apressadamente. E nós Deus estamos vendo. Com pressa. Sim. Está acelerando. E essas coisas estão acontecendo. Finanças e tudo melhorando. Eu estava olhando nossas finanças da missão. Eu falei, como pode ser todo esse dinheiro? Pensou que tinha algum erro. Eu fiquei vários meses olhando, está aumentando e todos esses fundos sem restrições para nós usar qualquer coisa. Deus, então eu fui conta, algo deve ser errado, mas não foi. Deus está abençoando. O que eu falei ano passado, nós não podemos pensar que se querer fazer só isso ou aquilo, não, vamos fazer isso e aquilo. Né? Nós não vamos ser limitados, né? E nós estamos vendo Deus fazendo coisas, gente. Uau! E nós sabemos que realmente nós estamos... Essa bola de neve está começando. E também, né? Essa Paz Church, brincadeira. Sim. Gostei da bola de neve. Bola de neve. É verdade. Se você é da Bola de Neve e está aqui assistindo com a gente até agora, a gente ama demais. Coloca aí nos comentários qual Bola de Neve, qual igreja, qual cidade. Um beijo para os seus pastores, nós amamos vocês. Nós estamos sentindo que Deus é assim. Quando Lucas começou na Amazônia, a coisa começou bem pequena. E a gente pensava assim, 40 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica, como que nós vamos alcançar? Parecia assim uma coisa impossível, né? Mas agora, assim, depois da morte do Lucas, nós fomos estrategicamente colocando pessoas nas capitais de todos os estados que compõem a bacia amazônica. E aí, né? E agora, aquelas das capitais, elas já estão espalhando para todos os municípios. E agora nós demos os desafios para cada município. Você é responsável pelas comunidades no seu município. Então agora, de repente, 40 mil comunidades se tornou para aquela igreja local, talvez 10 comunidades, talvez 20, talvez 15. Entende? Palpável. É uma coisa assim que a gente vê que vai acontecer, né? Tá acontecendo. Sim. E nós estamos vendo, então, aquele fogo, aquela visão que eu tive da fogueira espalhando, está espalhando. A gente está vendo que a Amazônia já está bem incendiada, né? E a senhora até comentou aqui na Paz Conference, enquanto a senhora pregava ontem, que em cada capital do país nós já temos... Estamos em todos os estados. Não em toda a capital, ainda em todos não, os estados. mas o nosso alvo... Já estamos chegando, quase lá. Já estamos quase lá. Então, e nós estamos vendo isso acontecer. Olha aqui, São Paulo. Gente, tão pouco tempo aqui, e olha o tamanho da igreja já, entende? Então, a gente vê que Deus está acelerando a coisa. Sim. Nós sabemos que Ele quer ter esse casamento com a noiva dele, que é a igreja. E ele tá com paciência, porque ele tá esperando nós fazermos a nossa parte, né? De ganhar o mundo para Jesus. Mas a gente está vendo essas coisas acontecerem. Logo, logo, a gente já vê que o Brasil, assim, tá, inclusive com os nossos próprios filhos, nós falamos para eles, né? Falamos para eles, o Brasil não precisa de vocês, porque aqui tem tantas pessoas fortes que já foram levantadas, brasileiros, que vão alcançar o resto do Brasil. Aí eu falei assim, agora vocês têm que ir para essas nações que estão menos acessíveis, onde o evangelho quase não está. Tanto inclusive, que... a senhora tem filhos no Japão. Pois inclusive temos todos 4 filhos foram para o Japão, a Beth e o Bruno, que agora voltaram para Barueri, mas os outros 3 estão lá, né? Mas nós estamos vendo... Uma nação bem simples. Mas, pois é. E realmente a necessidade espiritual é tão grande. Então, mas nós estamos vendo também, nós estamos sonhando com grandes coisas para o futuro, gente.
Cuidado. Ó, vai ficar só entre nós. Eu não sei quantas mulheres pessoas vão vir. Até Deus falou para nós nessas profecias que Deus, nós estamos colocando as peças nos lugares certos, revelando coisas e tudo. Então tem muitas coisas ainda para fazer, mas Ele está confirmando o que nós achamos, como Ele está nos dirigindo. Uma das grandes coisas que nós temos visto é que essas nações que ainda falta conhecer mesmo Jesus, ainda faltamos ganhar mesmo, porque a Bíblia diz para fazer discípulos de todas as nações, né? Every nation. Yes. Então, parabéns. Então, que a maneira de alcançar uma nação é através do nativo, da pessoa de lá. Então, nós estamos agora estrategicamente orando, crendo, sonhando de como nós vamos estrategicamente ganhar, né, essas pessoas daqueles países, talvez tirando-os do país. Uma coisa que a gente aprendeu muito há 10 anos atrás, quando nós começamos a fazer essa invasão lá no Japão, meu irmão Timóteo e a pastora Cristina já estavam lá. Mas nós vimos, foi quando nós mandamos nossos filhos, o pastor Gumer foi. Então foi uma coisa fantástica. Tropa de elite, né? Foi uma coisa incrível e rapidamente agora aquela igreja já cresceu, já multiplicou. Ano passado o Paulinho já saiu com a turma, já plantaram uma nova igreja lá. Ano que vem já a Débora e o Ben já vão sair com uma nova turma para outro lugar. Então assim, já está crescendo, está multiplicando. Mas o que nós temos visto é que os nativos são as pessoas mais apropriadas, porque, assim, por exemplo, aqui no Brasil, um brasileiro já fala a sua língua, sabe as piadas, sabe o jeitão. Sabe Exatamente. Todos os times de futebol, sabe as pessoas famosas aqui, sabe, entende? Então, se relaciona, não tem essa barreira de língua para aprender e tudo, a cultura. Então, nós estamos vendo isso, a importância da gente ganhar os nativos. Então, nós estamos sonhando, vendo qual a estratégia que Deus está nos dando para a gente realmente sermos muito efetivos em ganhar esses jovens desses países para poder treiná-los, investir neles e enviá-los de volta como plantadores de igrejas. Inclusive, essa estratégia a gente já vive há muitos anos. Eu tive a primeira vez que eu fui no Ribeirinho, inclusive era um sonho, fui com uma senhora no barco, e a gente visitou uma comunidade que eu não lembro o nome, mas a gente precisou ir a pé até a igreja, a gente andou cerca de 30 minutos, a gente foi andando até a igreja, e eu fui acompanhada de uma senhora daquela comunidade, acho que ela devia ter 82 anos, mais ou menos. E ela foi caminhando comigo, eu fui ouvindo, e ela falando como os 10 filhos dela, os 10 eram convertidos, porque ela teve o privilégio de ouvir o evangelho anos atrás, por intermédio do pastor Lucas, e até filhos dela já eram pastores de outras igrejas. Então, para você ver essa questão como os nativos que vão dando continuidade a esse trabalho tão lindo e que já tiveram suas gerações transformadas, porque uma pessoa escolheu, foi lá, mesmo. treinou outras pessoas, e você vê a proporção hoje como os ribeirinhos estão tomados por essa visão. E a gente está só agora permitindo com que isso aconteça em outros lugares. A senhora usou ontem. Foi. Vai ser já está sendo exponencial. Já está. O pastor falou dessa profecia que vocês receberam sobre o vento soprando atrás. Meu pai é piloto de avião, então eu ouvi muito essa expressão em casa, que é o vento de cauda. Que o vento de cauda tem o vento de popa, que é o vento que está contra você, e ele atrasa a viagem, gasta mais combustível, é resistência. Mas o vento de cauda, ele te empurra. Então, se você está indo, por exemplo, para Fortaleza, terra boa, daqui de São Paulo para Fortaleza, dependendo da direção do vento, vai ser muito mais rápida a viagem, vai gastar menos combustível, vai ser mais agradável para os passageiros. É quando o vento está na mesma direção que o objeto que está se movendo. Então, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou nisso. É verdade. Vão com tudo. Amém. Coloquem Amém. todos os recursos, todas as forças, habilidades, famílias, talentos. Entrega tudo, porque essa causa eu estou com vocês. E aí a gente começa a ver milagres acontecendo em diversos lugares. E uma das pessoas que eu tenho visto, o pastor Eibe, ele está acelerando. Ele tem uma curva de crescimento pessoal, pastoral, ministerial
assombrosa. A gente de perto, a gente fica assustado com o quanto que tem. Mas como que é discipular alguém desse calibre? Como que discipula o pastor Ebe? Não, realmente. E a pastora André? Eu diria que nós somos mais discipulados por eles do que eles. A gente Eles não estão aqui pra falar, mas eles falam que é o casal que eles mais admiram na face da terra, né, Gabriel? O que a gente vai ensinar pro pastor André? Eles sempre ficam apontando uns pros outros, gente. É lindo. Não, a gente aprende tanto com eles, é impressionante. E é tão gostoso porque a gente vê o coração deles, eles estão sempre querendo aprender mais. E nós também, então a gente está lá compartilhando esse sonho juntos. Orando e estamos, juntos, né? Sobre as coisas, né? Sonhando e crendo para grandes coisas para o futuro. Gente, o futuro é brilhante. Nós cremos mesmo que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Estão ainda Eu adiante. digo uma coisa, assim, eu falo sempre todo em casa pra NACA isso e pros nossos... pessoas que estão perto de nós, nossos liderados nos life groups e tudo. Se você faz parte da Paz Church, eu sei que tem muita gente que são de outras igrejas e tudo, e é muito bem-vindo aqui nesse canal, nesse podcast. Mas se você é da Paz Church e tá ouvindo isso, de verdade, eu sinto que eu e você, nós somos muito privilegiados de ter uma liderança. Eu não tô falando porque vocês estão aqui, eu falo isso toda hora. De ter uma liderança como vocês. Tem uma história que eu acho que eu nunca contei pra senhora, mas a Camila falou sobre uma viagem que ela fez para os ribeirinhos, e a pastora Rebeca já tá, assim, digamos, aqui nessa terra há muito mais tempo que nós, né? Uma outra maneira para não falar que a senhora é velha. Mas mesmo já, assim, agora, na maior idade, digamos assim, ela fez muitas viagens para os ribeirinhos. Então a Camila foi no barco, eu em outra viagem fui. Eu era solteiro. No ano seguinte, a NACA era solteira, a gente nem se gostava. Ela a gente foi também. em uma juntos depois. E depois fomos todos juntos. E eu lembro de uma vez que a gente estava trabalhando na construção de igrejas nos ribeirinhos. E, gente, eu fui criado na cidade grande, nunca trabalhei na construção. de condomínio. Criado em condomínio, jogava bola no condomínio. Inclusive, quando eu fui Nunca pra Cidade, me estourou a unha contaram do essa dedo. história. Ele Exato. falou assim, Gabriel... Não, mas qual história? Mas a história que eu ia contar é que me colocaram na equipe de construção. Eu não sei nada de construção. Né? Então era pra fazer cimento, era pra levantar muro, era pra assentar o cimento do chão da igreja, porque tava construindo igreja nos ribeirinhos, né? Não eram igrejas grandes, são igrejas às vezes do tamanho de uma sala, de uma casa, porque é uma comunidade de 30 pessoas ali. Sim. E aí eu tava na equipe de construção, querendo ajudar, missionário, vamos lá. Só que eu não tinha muito talento pra coisa, então o meu trabalho era pegar o carrinho de mão, e eu passava literalmente o dia todo, indo até o ponto que tinha areia, carregava o carrinho de mão e levava o carrinho de mão cheio até perto da betoneira lá, pra eles fazerem o cimento que eu não sabia fazer, né? E também não sabia fazer nada. Aí só sabia fazer isso e passei o dia todo. E aí eu tava muito cansado. O famoso servente de pedreiro. E com muita alegria. Só que eu tava cansado porque já tava o dia todo. E o sol, gente, da Amazônia é quente. O sol da Amazônia é outro sol? Não sei perguntas difíceis nesse momento. Não, mas aí eu tava muito cansado, já era tipo 4:30 da tarde, assim, e a gente tava até com roupa de manga comprida por causa do sol. Mas eu pensei, cara, eu vou falar pra liderança que eu não vou aguentar mais, porque esse carrinho tá muito pesado, e cada viagem que eu vou ele fica mais pesado. E não era empurrando no cimento, era empurrando o carrinho cheio de areia na areia, né? Então era mais difícil. E aí eu lembro que teve um atraso na obra e a gente tinha que terminar antes do sol ir embora, né? Então ia ficar escuro. E aí a pastora Rebeca chamou as outras equipes, que tinha equipe médica, tinha equipe de ajuda com as crianças, tinha várias equipes de missionários. E ela chamou todo mundo, inclusive as meninas, todas as mulheres, para ajudar na obra da construção, para terminar a tempo. Porque o sol ia embora. Então a pastora Rebeca veio junto para ajudar. E isso que eu nunca tinha falado para a senhora, eu acho. E aí eu tava já pensando, vou desistir, vou falar que não dá mais, vou descansar, vou pro barco e tal. Quando eu tô chegando lá com o meu carrinho, que eu vejo a pastora Rebeca com todas as mulheres chegando, e eu vejo a pastora Rebeca com um balde daqueles de 20 litros, assim, sabe? Carregando água. E ela pegou uma colher de pedreiro, ela se ajoelhou, porque ela sabe mais que eu sobre construção. Ela se ajoelhou e ela começou a assentar o cimento no chão. E eu falei assim, com que cara que eu vou falar que eu tô cansado? Não posso falar, fiquei, ó, caladinho. Até hoje, fiquei até o final, não desisti e tal. Mas tudo isso era pra dizer que nós estamos diante de uma liderança que, mesmo depois de tantos anos, eles já fizeram muito. Não seria errado se vocês falassem, não, a gente vai ficar agora no escritório e vocês vão. Mas eles não são esse tipo de pessoa, gente. Eles arregaçam as mangas mesmo. A nossa liderança, pastor Ei, pastor André, os nossos pastores, o PGN, eles são pessoas que até hoje estão com a mão na massa. Isso me inspira demais. Eu estava ontem aqui. O que é PGN? PGN é o Presbitério de Governo Nacional. Então são os casais, os pastores que são os pastores principais, né, sobre a organização, a Paz Church no Brasil e no mundo, né?
Então a gente está diante de uma liderança que nos inspira e só para concluir essa ideia. Super chique, Demais. fina, mas na hora de pegar, não tem dificuldade nenhuma. Vou contar outra. Eu tava na fila do banheiro do barco, porque o barco tinha 40 pessoas, tinha 2 banheiros. Eu tava lá com a minha necessairezinha de condomínio, na fila. Aí demorava, porque era muita gente voltando da construção das coisas e tal. A pastora Rebeca passa por mim com a toalha dela, o shampoo dela, e pula no rio. Eu falei, a senhora vai tomar banho? É, porque eu não quero pegar a fila, é a mesma água. Então, daquele dia em diante eu aprendi isso. Eu não peguei mais a fila. Eu ia tomar banho no rio. Aconteceu isso comigo também. Todas as meninas da viagem, isso em outro ano, estavam conversando. Será que a gente vai tomar banho no rio e tal, não sei o quê. Aí eu olho pro lado da pastora lá. Aí eu vou. Aí eu, pum, pulei. Olha a Aí eu já importância lembro que eu da perguntei. modelagem. Eu falei, pastora, mas tá tudo certo mesmo, seria um bicho. Ela assim, vem, mulher. Aí eu Só um jacaré de vez em quando. Pior, teve uma noite que a gente, quando evangelizamos lá, voltamos pro barco e tinha um jacaré lá. Eu falei, meu Deus, tomei banho aí. Pastora, Mas deu tudo é certo. impressionante que a liderança de vocês é assim. É uma liderança que ensina pelas ações. Porque as palavras, elas podem até inspirar, mas exemplo... Mas nós fomos criados assim. Meus pais e tudo. Meu pai era pastor leigo, né? E tudo, e trabalhando, incluindo nós, mas trabalhando, né? Então não foi uma coisa de, olha, eles estão fazendo coisa. Foi coisa natural para nós, que nós fomos criados assim. Mas nós queremos ser aquele líder de servos mesmo também. Talvez esse episódio tenha parte 1 e parte 2, talvez a gente separe. Até o romance real e depois, que tá muito, muito legal. Mas sabe de uma coisa que conecta muito bem esses dois assuntos? Porque a gente falou muito sobre relacionamento e formação de família e também sobre a visão de Deus para nossa igreja, para nossa liderança nos próximos anos. E se tem uma área que o inimigo sabe que ele pode tentar tocar para impedir que a visão de Deus se cumpra, é na família. Exatamente. Então, se o jovem que está ouvindo isso e ele está sonhando com o que Deus vai fazer na vida dele e tá nesse vento, e se ele escolhe a pessoa errada para casar, isso é uma coisa que realmente pode atrapalhar o cumprimento da visão de Deus para sua vida. Então, verdade. isso conecta esses dois assuntos de um jeito que é um assunto sério. A gente fez brincadeiras aqui e tudo, mas é um assunto muito sério. Por isso que esse livro é tão importante. Eu volto a mencionar. Compre esse livro. Passe pelos preparos, né, do romance real. E a gente não até pode... dar dica. Pastor Marconi, Vitão, contrata esse cara. Eu quase comprei de você aqui agora. E a gente não pode encerrar esse podcast sem fazer uma pergunta pra vocês, que é a nossa pergunta o nosso quadro. Verdade. É o nosso quadro. Deixa eu fazer aqui. A gente tem uma pergunta que a gente costuma pedir uma promessa. Mas talvez a gente não tenha essa... Não, vamos fazer só do versículo. Vamos só ver, mas deixa eu só pedir para vocês, pastores. Vamos gravar outro episódio sobre talvez legado, talvez que é o tema do ano, para a gente falar um pouquinho mais sobre missões, um pouquinho mais sobre como vocês enxergam nós jovens nesse grande projeto. Vamos sim. Porque a gente ganhou passos práticos aqui sobre relacionamento, mas eu queria saber também se vocês, discipulam nossos pastores, você podia me ajudar também? Eu tenho grandes discipuladores, mas eu queria ouvir umas dicas. Talvez como pastor jovem. O que eu tenho de pastor é só a cidade que vocês moraram, mas pra a gente acelerar também. Sim. Eu quero muito aprender e eu imagino que Todos nós vamos nós. ter muito o que conversar. Vocês animam de gravar de novo? Somos dispostos, sim. Com certeza. Com certeza. Então já aguardem aí esse segundo episódio. Mas então... E esses são de palavra, eu sei que esses são. Mas pra gente poder encerrar esse, a gente tem o nosso quadro do qual o seu versículo, ou o seu versículo favorito, ou aquele versículo do momento que mais tem, Queima, Deus tem né? falado, mais tem queimado no seu coração. Amém. A gente pode começar. começar. Olha, Não precisa brigar pra tem começar. um versículo, assim, eu não acho que eu não vou dizer que é o meu favorito da vida, assim, mas tem algo que tem me confrontado e me confronta muito quando eu leio, que é 2 Timóteo 2,15. E Paulo tá falando pro discípulo dele, né, Timóteo, e ele fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E eu leio isso como se Paulo fosse meu discipulador naquele momento. Tudo bem que ele escreveu para Timóteo, Aqui, ó. mas ele escreveu para mim também, porque eu preciso crescer nisso. Isso me confronta muito. Eu quero ser apresentado, aprovado. Eu preciso corrigir áreas e eu fico, meu Deus, Jesus, eu preciso mudar, eu preciso crescer. E eu preciso manejar corretamente a palavra da verdade, né? Então isso é um versículo que mexe muito comigo e me confronta demais. Muito bom.
Meu versículo é em Salmo 16:11. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Me imagino andando com a mão de Deus, né? A mão direita dele, né? Me mostrando delícias, experimentando o que ele tem na presença dele. Tem paz, tem alegria, tem segurança. Então, essa coisa, um dos meus prediletos. O senhor quase me fez umas 30 vezes aqui. Isso é muito fofinho. É lindo ver o jeito que o senhor se relaciona com Deus, com a palavra, é lindo. E sempre que ele lê esse versículo, ele se emociona. Meu Deus. Aí, a gente tem que preparar lenço aqui. Então, para mim, eu tenho vários, mas o que talvez mais mexe sempre comigo é Efésios 3:20, né? Que eu acho que é da família Uber, é um dos nossos favoritos. É aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Tudo que a gente pode imaginar, tudo que a gente imagina, né? De acordo com o seu poder que atua em nós. Gente, nós somos sonhadores, nós somos pessoas que sabemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele está aqui, pronto para fazer essas grandes coisas. Nós estamos com grandes expectativas para o futuro e sabemos que não é impossível, não. Vai ser tudo possível. Amém. Com Ele, Amém. nada. Aleluia. Eu já tô pronto já pra sair correndo aqui. Eu já coloquei meu tênis aqui. Isso mesmo. Então, vamos embora. Nós temos grandes sonhos com os jovens dessa Segurando na mão dele. geração. Isso mesmo. Mas se o senhor topar segurar na minha mão, a gente sai correndo. Sim, eu falo muito sobre essa questão das doses de ânimo e tudo mais, e às vezes as pessoas acham que todo dia é um dia de luz, né? Pra mim não é, não sei pra vocês, mas todo dia não é um dia de ânimo. Você faz assim, um dia feliz, É, né? não tudo é. dando Tudo funciona certo. da maneira que você funcionando, gostaria. Isso, mas eu vejo assim que nós precisamos entender, e isso é um grande desafio para todos nós, de que tem dias difíceis. Alguns dias são mais desgastantes, alguns dias são mais desafiadores, mas é importante a gente lembrar, trazer à memória aquilo que Deus está fazendo, que Deus vai nos animar e que nós precisamos decidir isso, né? Então, um versículo de temporada, né? Também, como a pastora Rebeca disse, tem tantos versículos especiais, mas esse é de 2 Coríntios 4,16 que fala: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém. Então, esse versículo, ele fala sobre o renovo interno, né? E a gente não deveríamos, né? Não deveríamos nos apegar nas temporadas, no que está acontecendo agora. Mas entender que Deus está renovando as nossas forças. Então, por exemplo, a gente está aqui na conferência, na correria e tudo mais, e o Gabriel sabe, minha testemunha de que todas as vezes que eu tô sentindo cansada e eu realmente tive um dia mais desafiador, mais puxado, e eu tento assim, não, mas eu quero sair aprovada e renovada, que eu quero levar, sim, esse renovo a sério. Eu quero acreditar nesse renovo mesmo. Não que tá acontecendo, mas que eu creio que ele vai acontecer, em nome de Jesus. Dose de ânimo. Vamos fazer então a dedicatória. Aí vamos, a gente vai. E o A gente já versículo vai de vocês? encerrar. A gente já falou tá, nos outros tá. episódios. Eles são os hosts do podcast. Todo episódio já E o pessoal fala, não, se eles for falar o deles, eu já vou sair, vou procurar outra coisa pra assistir. Pastores, se vocês puderem fazer essa dedicatória Mas enquanto especial. isso, a gente vai já se despedindo de vocês. Olha só, tem muito mais. Ao longo da conferência, nós estamos gravando com esses heróis, esses homens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, com tanta verdade prática, vivida na pele. Não é só conhecimento informativo, é vida real. Gente, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente nesse tempo. Foi maravilhoso, eu fui muito edificado. Se você gostou, coloca aí nos comentários, né, o que você achou desse episódio, e coloca aí o que você quer ver mais por aqui também, que a gente Se quer tiver ver por alguma dentro. dúvida para esses casais maravilhosos, manda aqui nos comentários que a gente repassa para eles. Nós temos uma equipe de produção absurda aqui e a gente vai com todo carinho ler cada comentário. E, gente, muito obrigado. Que honra. Esse aqui é o podcast, nosso podcast. É o podcast da Paz Church.
Então, nós vamos receber pessoas de vários lugares, de várias cidades, mas deixa eu te falar, o coração é um só, a linguagem é uma só, o amor é um só. Nós amamos a Deus, estamos aqui para servir as pessoas. Gente, obrigado, foi maravilhoso. Vocês gostaram? Demais. Foi ótimo. Passou tão rápido até. Pois é, muito rápido. Foi uma honra muito Será grande. que um dia Só a tem gente... pessoas que não gostam de falar, a gente tinha que... Será que daqui a algum tempo a gente não consegue gravar todo em inglês? Uau. Bora. Só Let's pra do it. gente. Let's do it. Let's Oh do my it. God. Uau. Yes. Eu vou treinando, I hein, have to pastor? practice more, so... Ela disse, pessoal, você que não fala inglês, Ó, tá eu traduzindo preciso já. praticar mais. Ativa a legenda. Pois é. Gente, esse foi o episódio poderoso com o pastor Paulo, pastora Rebeca, Naka e Gabriel e essa mulher linda que você arrasou nas perguntas, na condução. Obrigada, Você tá amor. cada dia você me surpreende. Te amo. Amo você que tá aí também. Já vai, participa com a gente aqui. E deixa o like, hein? Se inscreve, Amo deixa o like. vocês. E você que lê o livro, marca a gente no Instagram. Eu li, minha vida mudou. Conta a sua história pra gente ouvir também. Marca a gente. É isso, que Deus abençoe. Tamo Tchau. Valeu, junto. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Demais, gente. Muito bom. Então, Vamos. agora vamos falar Quanto sobre os segredos.